Amém. Louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento que estamos aqui, Senhor, reunidos nesta casa, casa de oração, casa em que vemos louvar e glorificar o Seu nome, Pai. Sim, Senhor. Nós podemos se reunir e se alegrar na palavra do Senhor. Amém. E apresento também os nossos irmãos que aqui estão, os que estão assistindo nas redes sociais, e que eles venham também, Pai, para a igreja, que é o melhor, é aqui, não é lá, não é em casa. É verdade. Vamos aqui, vamos para a igreja. E também apresento, Senhor, os nossos irmãos que não puderam vir, através também por causa de um problema de saúde, que estão em casa, e que eles sejam, Pai, glorificado o seu nome na vida deles. Amém. Apresento também um pastor que vai ministrar a sua palavra, e nós não saímos daqui como chegamos, Pai, que saímos cheio do Espírito Santo, cheio da sua graça, meu Pai. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, como nós falamos na semana passada, nós iremos trazer algumas meditações, algumas pregações, exposição da palavra no livro de Atos. Na semana passada, o Senhor nos deu a graça de trabalharmos o texto de uma perspectiva de uma nova igreja, já que foi o nosso primeiro sermão como igreja organizada. E hoje nós iremos trabalhar um tema ligado à obra missionária, mas falando a palavra do Senhor através daquilo que Deus nos motiva a levar essa palavra a todas as nações. E eu quero trazer mais uma vez um texto em Atos, só que desta feita no capítulo 18. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos 18. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11, mas iremos explorar somente dois versículos, o versículo 9 e o 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 11, e a pregação estará baseada nos versículos 9 e 10. Atos 18, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua santa palavra. Amados irmãos, como já foi dito pela manhã e como sabemos, está em nosso boletim também, hoje é uma data marcante para a Igreja Preteriana do Brasil, mas também, como foi dito pela manhã, nós não iremos trazer dados históricos, não iremos falar de Simonton, não iremos falar de como surgiu o presbiterianismo no Brasil, até porque hoje, até através de vídeos, fica até mais fácil entender a história do presbiterianismo. E, na verdade, a nossa Igreja Preteriana ela é baseada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e Ele é o motivo de estarmos aqui. E por isso que a nossa ênfase também será
não só na expansão da igreja que chegou até nós aqui no Brasil, mas principalmente como essa igreja ela teve as suas oposições, como nós falamos também na semana passada, e ao mesmo tempo como, além de ter uma oposição congregacional, hoje nós iremos perceber como individualmente Deus levanta pessoas para levar o seu santo evangelho. E nós estamos falando especificamente do apóstolo Paulo, que por ser chamado diretamente por Cristo, ele tinha alguns dons que nós não temos hoje, porque os apóstolos, por exatamente terem essa proximidade de Jesus e por terem sido chamados por Jesus, nós somos chamados por Cristo, mas através da sua palavra. Lembra que nós lemos o texto de Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Os apóstolos foram chamados por Cristo de dupla maneira, ou seja, tanto na conversão deles, porque alguns estavam até no processo, a gente lembra muito de Tomé, né? Só acredito vendo. Mas os próprios apóstolos tinham incredulidades em seus corações e precisavam de tempo para entender a obra do Senhor Jesus Cristo. Imagine, como passamos no domingo passado, tivemos a Santa Ceia. Para nós tem todo o sinal de reverência, mas eles estavam em uma refeição. E de repente Jesus termina a refeição e pega o pão e pega o vinho. E vai falar que aqueles símbolos representam a ele próprio. Então os discípulos estavam vivendo aquele momento e muitas das coisas eles ainda não tinham a percepção. Já o apóstolo Paulo, ele nasceu fora de tempo, como ele mesmo vai dizer. E foi escolhido para pregar o evangelho entre os gentios. E aqui nós já estamos, dentro do contexto, percebendo que ele está no final da sua segunda viagem missionária. Se os irmãos tiverem tempo em casa, vão perceber que lá em Tessalônica ele prega o evangelho, é perseguido. Antes ele prega em Bereia e nós vemos que ali os irmãos eram crentes da palavra, que queriam ver se de fato o que Paulo falava era bíblico. E aí depois ele na perseguição, ele em vez de ir diretamente para Corinto, ele manda a Silas e Timóteo, que vão para Corinto em primeiro lugar, e ele vai para Atenas tirar férias. É isso? Não. Ele vai para Atenas pregar o evangelho. Ele poderia tirar férias, ele poderia comprar livros. Paulo, ele era uma pessoa culta, uma pessoa que entendia muito da filosofia grega, e ele poderia lá em Atenas, uma ilha grega, aproveitar também e, quem sabe, espairar, quem sabe, descansar. Mas não, ele pega o altar do Deus desconhecido e através desse altar ele prega o evangelho no lugar mais importante, que era o Areópago, que era o lugar dedicado a conversas, diríamos assim, espirituais, filosóficas, buscando a virtude. A filosofia tinha essa ideia. E, logicamente, Paulo, através daquele símbolo, vai pregar o evangelho. E acontece, depois vocês podem ver aí com mais calma, no final do capítulo 17, 3 tipos de atitudes diante da palavra do Senhor. Tem aqueles, veja aí no versículo 32, né? Que vão dizer o quê? Depois eu vejo. Veja aí na tua Bíblia, vê o P de palavra aqui, ó. Versículo 32 do capítulo 17, né? Primeiro, uns escarneceram e disseram: a respeito disso te ouviremos em outra oportunidade. Depois tem o segundo grupo, que é o grupo que não quer saber de nada, né? Que rejeita e escarnece da palavra do Senhor, como fizeram isso com Paulo, chamando de tagarela. Mas pela graça do Senhor, meus irmãos, sempre há os eleitos de Deus, esses ouvem a palavra e essa palavra permanece para a honra e glória do Senhor. O texto nos diz que Dionísio, a pessoa que cuidava do Areópago, se converte, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles muitos mais. Então Lucas não registra outras pessoas, mas houve conversão em Atenas também. E diante disso, Paulo deixa Atenas, como está aí no versículo 1 do capítulo 18, que é o texto que nós iremos explorar, e vai pregar o evangelho em Corinto. Então vale a pena nós falarmos um pouco de Corinto, que era a cidade grega mais importante da costa e próxima de Atenas também, e ao mesmo tempo a capital da província da Acaia. Então era um centro comercial, era um centro populacional, as pessoas iam para lá, como acontece muitas vezes aqui em Itabuna, né? Em vez de ir para Salvador, vamos aqui para Itabuna, está mais perto para resolver. Mas geralmente tem coisas que a gente tem que ir para Salvador, não tem jeito, né? Em alguns casos a gente tem que ir até para São Paulo, para os grandes centros. Então Corinto, ela tinha essa visão, era um grande centro, e Paulo sabia que estrategicamente iria pregar o evangelho em uma cidade que era polo cultural, econômico e acadêmico. Só que ao mesmo tempo, Corinto era uma cidade depravadíssima.
Era uma cidade que carecia muito da palavra do Senhor. Tanto é que os irmãos conhecem a igreja de Corinto. Paulo escreve 2 epístolas e ali vai falar de vários pecados que existiam não só na sociedade, mas na própria igreja de Corinto. Então, perceba que aqui é o surgimento dessa igreja, e como acontece em todas as igrejas, como aconteceu aqui na nossa igreja, as igrejas geralmente começam em casas ou em famílias, e Deus vai usar Priscila e Áquila. Aqui nós vemos o nome primeiro de Áquila, né? Como está aí no versículo 2, e através da proximidade do trabalho, ambos faziam tendas, eles acabam se ajuntando, e nós vemos como Deus vai fazer com que surja uma igreja na casa deles, de Priscila e de Áquila, como está lá registrado em 1 Coríntios. Depois os irmãos podem ler no capítulo 16, Paulo não se esquece das pessoas que estavam ali lhe ajudando na obra do Senhor. Então, só um parênteses aqui, perceba como o trabalho é uma ponte que Deus nos dá para levar o evangelho. Então, saiba disso, que a igreja, esse ano, tem trabalhado esse tema fé e trabalho, para mostrar que Deus nos dá a oportunidade de sermos luz, sal da terra e luz do mundo onde estamos em nosso trabalho. Então, isso é só um parênteses para mostrar que ali é pregado o evangelho, e depois, Paulo, como tinha um costume, ele ia para as sinagogas, ele pregava primeiro aos judeus. Jesus fazia isso também, né? O próprio Pedro fazia isso também, e a igreja surgiu muitas vezes assim. Só que, como aconteceu aqui, veja aí no versículo 5, a rejeição. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, ele deixou de fazer tendas, né? Nada de contendas, desculpa o trocadilho, mas a ideia é que Paulo se dedica à palavra do Senhor, né? E nada mais de tendas, e agora a pregação totalmente da palavra do Senhor, fazendo o quê? Testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo, Cristo é Jesus, ou seja, mostrando que o ungido de Deus é o Filho de Deus. E para o judeu, isso aí ainda não encaixava. Como é que pode? Jesus, o filho de Maria, sim, mas é filho de Deus também, e ele é ungido, ele tem os ofícios, ele é sacerdote, ele é rei, ele é profeta. Então, essa pregação muitas vezes escandalizavam aos judeus. Veja aí no versículo 6, que diz exatamente isso: opondo-se eles e blasfemando, e aí Paulo toma a atitude que era a atitude do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né, meus irmãos, que Paulo, ele não viu isso. Os apóstolos, sim, tiveram o pré-conhecimento de saberem que Jesus Cristo havia exortado para sacudir a sandália dos pés. Eu irei ler algo exatamente sobre isso, né? Jesus havia instruído seus discípulos a sacudir o pó dos pés quando percebessem que seus ouvintes não queriam aceitar a mensagem do Evangelho. Marcos 10, 14, também em Atos nós vemos esse relato, e agora especificamente Paulo, sabendo disso, faz exatamente isso. Olha, vocês não querem ouvir a palavra, então sobre vós a pena, né? Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo foi chamado especificamente para ser o apóstolo aos gentios. E aqui se confirma isso no versículo 10. E aí nós vemos conversões, né? Como já havia Tício justo, que já era temente a Deus e era próximo, morava do lado da sinagoga. E Deus faz com que houvesse a conversão, veja aí no versículo 8, de Crispo, e não só nele, mas da sua casa. E quando aparece a palavra casa, quando está aqui no texto, não significa somente a família dele. Lembra que em Provérbios, e mês passado teve isso, né, o dia do amigo, vai dizer que tem amigos mais chegados do que irmãos. Então, geralmente quando se fala casa, se fala também de amizade, de pessoas próximas que se convertem. Então veja como foi eficaz a pregação do Evangelho na casa de Crispo, como está aí no versículo 8. E aí chegamos no nosso texto, que é somente o versículo 9 e 10. Então, diante desse pano de fundo, desse contexto do nosso texto, nós percebemos como, de fato, agora Deus vai agir com Paulo de maneira sobrenatural. Por isso que nós colocamos um tema, né, que muitas pessoas falam assim, pega a visão, né? Tem muito pastor, colega meu, que fala isso, né? Tem que estar na visão, tem que pegar a visão. E, de fato, aparentemente, quando a gente olha para o título desse sermão, alguns irmãos que não me conhecem vão falar assim, o pastor vai pregar um sermão motivacional, né? Já basta esses coaches que nós vemos por aí, e hoje vai vir uma pregação motivacional. Mas os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou assim.
E, logicamente, que nós somos motivados pela palavra do Senhor, pelo próprio Jesus Cristo que em nós habita. Nós cantamos Cristo Jesus presente aqui. Nós cremos na sua presença e nós iremos falar sobre isso também. Cremos também no poder do Espírito Santo que nos motiva. Só que a palavra motivacional aqui foi colocada de maneira específica para nos mostrar exatamente que nós temos momentos de tribulação, de angústia, momentos que é preciso relembrar ao nosso coração algumas verdades. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. E é interessante que o nosso texto fala do Senhor, e a gente pergunta assim, quem é aqui o Senhor que falou com Paulo? Alguns poderiam falar, não, pastor, lembra que o senhor falou na semana passada que Atos poderia ser tido como atos do Espírito Santo? Então poderia ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. Poderia ser o Senhor, o nosso Deus, Pai, mas provavelmente alguns teólogos defendem que aqui foi o próprio Cristo que falou com Paulo novamente. Então veja, numa visão, não mais pessoalmente como foi o seu chamado, o Senhor Jesus Cristo vai dizer algo para Paulo que vai o motivar. Mas eu queria trazer uma frase de George Eliot, que vai dizer assim, só para a gente trabalhar um pouco a ideia do tema, a visão, né? O que torna a vida triste ou em luto é a ausência de motivação. Agora, o contrário. O que torna a vida complicada é a multiplicidade de motivações. Você perde o foco. Mas veja só. O que torna a vida vitoriosa é a singularidade da motivação. É entender a motivação, é saber por que você está aqui, por que Deus te criou e por que de fato você vai viver. Qual que é a motivação que você tem para viver? E a nossa motivação é o próprio Deus. Nós fomos criados para a sua própria glória e o nosso coração só se satisfaz quando a gente se satisfaz no Senhor Jesus. Por isso que, de fato, Paulo precisava ouvir essa palavra motivacional. E a visão aqui não é simplesmente pega a visão. Literalmente, ele teve uma visão espiritual. Nós não temos mais isso. Deus pode fazer isso? Pode, porque Deus ele é soberano. Mas a forma de vermos o próprio Deus é através daquilo que ele se revela. A própria palavra revelação. A sua palavra é a revelação de Deus. Então nós cremos que Deus nos mostra quem ele é, se deixa conhecer na sua palavra, e é através dessa palavra que nós iremos tirar 3 pontos para o nosso crescimento nessa noite. E o primeiro ponto está exatamente naquilo que nós já falamos, que tem a ver com a ideia da coragem. Olha o que está no versículo 9, na primeira parte. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, já falamos, não temas. A primeira exortação de Deus para o meu coração, para o nosso coração, é que nós precisamos de coragem. Nós precisamos ser reencorajados. Precisamos, de fato, entender que estamos passando por momentos difíceis. O medo pode tomar conta por alguns momentos, as incertezas da nossa vida, o receio de não saber o que vai acontecer, isso é natural, de termos um certo medo, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender, meus irmãos, que há um Deus que diz que está conosco todos os dias. E, logicamente, essa palavra é repetida na palavra do Senhor. Desde Gênesis, nós vemos lá em Gênesis 46, o próprio Deus falando, né? Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, falando para Moisés, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Também nós vemos em Josué, talvez o mais conhecido, né? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu estou contigo para onde quer que andares. Então veja como isso vem ao nosso coração. O próprio anjo do Senhor aparece a Elias e vai dizer, não temas também, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu ali ao rei. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Então, estou aqui só relembrando alguns textos do Antigo Testamento que nos faz entender a visão de que Deus estaria com o seu povo. Quando nós vamos para o profeta Isaías, nós vemos várias partes em que o profeta vai dizer, no nosso texto que nós lemos aqui, nós vemos a repetição da palavra não temas algumas vezes, mas também lá no capítulo 7, nós vemos exatamente isso, Deus falando, acautela-te e aquieta-te, não temas,
nem se desmaie o teu coração por causa desses 2 tocos de tição fumegante. Está vendo qualificações bíblicas ou desqualificações para reis? Tições fumegantes. Por quê? Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então Deus está dizendo para o seu povo, olha, não temas nem se desanime o teu coração, porque eu estou convosco. E de fato, meus irmãos, isso vai acontecer mais uma vez com o apóstolo Paulo, já lá no capítulo 27, depois da sua prisão em Roma. Deus vai dizer, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Quando ele estava ali, naquele náufrago, no final desse texto de Atos, nós vemos Deus nos mostrando essa visão. Então, meus irmãos, só para efeito de conclusão dessa primeira parte, nós percebemos que, de fato, o nosso coração, ele pode ter momentos de aflição. Nós somos seres falhos, imperfeitos, e muitas vezes precisamos que alguém nos relembre, que alguém fale conosco, olha, de fato, está difícil, e você precisa ser reencorajado. Eu quero terminar esse primeiro ponto ressaltando o que o teólogo chamado Marshall vai dizer o seguinte: aqui há uma ordem expressa de Deus. O Senhor é categórico e enfático ao apóstolo Paulo diante das nuvens escuras da perseguição. Ele vai dizer, não temas. Veja, a perseguição produz medo. Após de ser apedrejado em Listra e açoitado em Filipos, Paulo podia ser tentado a recusar diante de novos embates, diante de novos desafios. Em vez de temer diante da oposição, Paulo recebe ordens para falar e não calar, que é exatamente o que nós iremos falar em seguida. Então perceba, além de termos o encorajamento da parte do nosso Deus, e nós sabemos que estamos passando por um contexto que precisamos, de fato, pedir forças ao Senhor e entender como nós cantamos aqui o hino 147, não temas. Nós, ao mesmo tempo de entender essa palavra que vem ao nosso coração em uma boa hora, pois afinal precisamos de coragem, nós vemos, ao mesmo tempo, um empurrão. Deus vai dizer, olha, você não deve ter medo, mas agora eu vou te impulsionar. E Deus relembra a nossa missão. Veja o que está aí na sequência desse versículo 9. Diz assim, pelo contrário, fala e não te cales. Pelo contrário, fala e não te cales. Meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Nós podemos perceber que uma vez que nós estamos passando por momentos difíceis, precisamos sim ser relembrados de que alguém está nos motivando para ter coragem. Eu me lembro, talvez Diácono Lopes também, né? Nesse período, acho que foi em junho, se não me engano, Deus usou grandemente o reverendo Ronaldo Lidório para trazer uma pregação sobre isso. Tenham coragem, ele repetiu várias vezes isso, porque de fato nós somos medrosos, somos covardes em alguns momentos, temos fraquejado em nossa fé, titubeado, muitas vezes vacilado, e precisamos realmente de uma palavra de coragem. Mas uma vez que você é reencorajado, você também é motivado para a ação. E aí nós vemos Paulo ouvindo a palavra do Senhor. Paulo, agora é hora de você falar. Uma vez que você deixou de lado a coragem, agora é hora de você abrir a boca. E nós sabemos que Paulo bem sabia fazer isso. Deus vai usar grandemente o apóstolo Paulo, não só para falar da parte de Deus, como também para escrever, meus irmãos. Nós temos, graças a Deus, através da instrumentalidade de Paulo, metade do Novo Testamento. Se nós tirarmos aí as epístolas de Paulo, nós iríamos ficar vazios do Novo Testamento. Então, Deus vai usar grandemente o apóstolo Paulo, não só para falar, mas para escrever. Só que de maneira específica, nós queremos enfatizar essa ideia de não calar, para falar a ideia de que, de fato, o contrário disso poderia ser absorvido pelo apóstolo Paulo. Muitas vezes, para evitarmos problemas, o que nós fazemos? Fechamos a boca, não é isso? Eu prefiro ficar calado, que aí eu absorvo o problema. Tudo bem, não há problema de você fazer isso para coisas pessoais. Só que nós estamos falando de algo que está acima de nós. E por isso que Deus vai, através do Senhor Jesus Cristo, relembrar a missão de Paulo. Paulo, ele era apóstolo. Apóstolo significa o quê?
enviado. Então, Paulo foi enviado para quê? Para conhecer as cidades, para somente escrever cartas, para falar de teologia? Não. Paulo foi enviado para pregar o evangelho. E como que esse evangelho chega nas pessoas? Lembra que nós lemos em Romanos que quem escreveu foi o próprio Paulo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E como ouvirão se não há quem? Então precisa ser aberta a boca, meus irmãos, para falar. Ah, pastor, mas eu prefiro ficar em silêncio. Calma, se for alguma coisa pessoal, tudo bem, você pode absorver isso. Mas você sabe que a pregação do evangelho só não flui por causa disso. Não é nem questão de preparo, não é questão de medo, não é questão de não saber o que falar, preparo tem a ver com isso, mas é questão que a gente não abre a boca. A gente perde as oportunidades de falar de Deus. Meus irmãos, nós sabemos, como nossa irmã Cássia orou, que é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, do juízo também. Então nós sabemos que é através do Espírito Santo que essa pregação vai fluir. E nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos, de fato, falar de Cristo Jesus. E nós bem sabemos, meus irmãos, que essa verdade aconteceu em Paulo. Ele sabia que agora a pregação iria fluir. E daqui a pouco nós iremos perceber que, além dele saber que ele deveria abrir a boca, Deus vai dar um conforto ao coração dele, que é de fato isso, que as pessoas iriam receber esse evangelho. Talvez muitas vezes nós temos medo de pregar o evangelho porque nós temos medo da rejeição. Só que perceba que você é um embaixador, você está falando da parte de uma outra pessoa. Eu acho que já dei esse exemplo aqui, e eu gosto muito de aprender, né, com outras culturas, e eu me lembro que algumas vezes, aconteceu o contrário também, quando eu não estava, e alguém falava para Keila, mande um abraço para o pastor. Aí, ou o contrário, quando a gente falava para alguém, né, a pessoa falava, em teu nome eu falarei. E faziam isso comigo quando Keila não estava, manda um abraço em teu nome. Então, a gente acabou absorvendo aquilo ali, que aqui a gente não fala, a gente só agradece, né? Obrigado pela lembrança. Mas a ideia que eles faziam lá no Chile era o seguinte, por causa de você, não por causa de mim, mas por causa disso eu vou fazer, né? A ideia é, você me deu uma obrigação e eu vou fazer. Então, isso aqui para nós, meus irmãos, agora contextualizando o nosso Brasil, é saber que, de fato, nós estamos falando de algo maior. Tem algo maior, que é a pregação da palavra, que nós não podemos nos calar. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar de Cristo Jesus, nós precisamos sair do marasmo, das quatro paredes da nossa igreja. A igreja, ela é um pedaço do reino de Deus, o reino de Deus é muito mais amplo, e nós precisamos urgentemente absorver essa ideia. Senhor, usa-me para não ficar em silêncio. A ideia é, fale e não te cales, pregue esse evangelho, e essa palavra, repito, era algo que Paulo já tinha absorvido. Paulo, ele já sabia disso, e ele fazia isso com maestria. Só que, ao mesmo tempo, Paulo vai ser usado para fazer isso também com o seu filho Timóteo. Nós podemos perceber claramente que ele vai dizer, Timóteo, não te cales, olha, você recebeu a imposição de mãos, e você deve ser um evangelista da palavra do Senhor, e nós sabemos como é importante, como Paulo fez com Timóteo, receber de fato essa motivação do alto para pregar o evangelho. E assim, meus irmãos, nós percebemos que precisamos dessa motivação divina e ter essa visão. Por quê? Porque muitas vezes sentimos desencorajados e precisamos da coragem do alto. Muitas vezes nós esquecemos da nossa missão e focalizamos em coisas que são superficiais. E nós entendemos que aqui estamos para glorificar o Senhor e para levar o seu evangelho. Uma vez que eu entendo que eu sou criado para a glória de Deus, consequentemente eu vou pregar o evangelho. Eu não posso, como dizia o pastor Humberto, né, colocar as minhas estacas aqui na terra, amarrar minha vida nas coisas aqui da terra. Não, o próprio Cristo vai dizer o quê? Que a gente deve ajuntar tesouro lá no céu. Então, assim devemos viver, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. E aí vem a última exortação para nós nessa noite, que eu creio ser a mais importante. Não que as outras não sejam, né? Mas a ideia é que, como estamos falando da visão que veio do Senhor, nós precisamos recordar quem é o nosso Deus, a sua soberania. Inclusive, olha como o texto é claro para dizer isso. Diz o versículo 10, porquanto eu estou contigo. Mais uma vez, relembra
que ele não deveria temer, porque a presença dele seria constante, e ninguém ousará fazer-te mal, perdão. Ou seja, Paulo tinha uma certeza de que ele não iria morrer. Lembra que nós falamos que talvez ele tinha receio de pregar o evangelho por medo da morte? Mas isso são somente coisas que nós podemos deduzir. A ideia é que há uma palavra, sim, objetiva, dizendo que nele não teria problemas em relação à morte. E aí vem uma afirmação que nós podemos também aplicar para a nossa cidade. Diz o texto: pois eu tenho muita gente minha aqui nessa cidade. Tem muitos filhos meus que estão aqui, Paulo, que você não conhece. Então, Paulo, prega o evangelho. E aí, meus irmãos, eu queria trazer uma palavra que eu achei muito preciosa de um pastor chamado Bennett Taylor, que vai dizer assim: em que sentido era verdade que Deus tinha muito povo em Corinto? Como que a gente pode deduzir isso? Ele vai dizer assim: não em que eles fossem verdadeiros crentes, pois quando essa declaração foi feita, muito poucos haviam abraçado a fé cristã. Isso é verdade. A gente viu que foi só quem? Priscila e Áquila, né? Aí Crispo e o Tício Justo, que já era, diríamos assim, um pré-cristão, já tinha um conhecimento. Então, poucas pessoas haviam ali que realmente criam no evangelho. Mas Corinto era uma cidade idólatra e entregue aos mais grosseiros vícios. Mas havia muitas pessoas naquela cidade cujos nomes estavam no livro da vida, das quais Deus tinha proposto fazer troféus da sua graça, pessoas que Deus havia dado a Cristo no novo pacto da redenção e que tinha sido predestinada para a adoção de filhos. Mas se elas tinham sido dadas a Cristo e sido predestinadas para a vida eterna, que necessidade havia de Paulo lhes pregar seu evangelho? Ou que algum meio fosse usado para efetivar a sua conversão e salvação? Aí ele vai responder, mais uma pergunta ainda: não serão salvos aqueles que Deus escolheu para a salvação? Sem dúvida que sim, mas eles não serão salvos, olha só, sem a instrumentalidade dos meios. Parece redundância, instrumento, que tem a ver com coisas, né? Dos meios. Por quê? Porque é parte do seu divino propósito, da sua soberania, que eles sejam salvos dessa forma. A razão pela qual Deus determina que Paulo continuasse a pregar o evangelho em Corinto era porque ele tinha muitas pessoas naquela cidade. Isso foi dito para o seu encorajamento e foi a principal fonte de encorajamento que ele teve para perseverar em seus labores. Ele sabia que essas pessoas estavam mortas em pecados. Ele sabia que todos os seus esforços para despertá-los para a vida espiritual eram totalmente impotentes e que, por consequência, elas viriam inevitavelmente a perecer, a menos que Deus se interpusesse pela sua graça. Quão animadora, portanto, deve ter sido para ele a compreensão de que Deus não tinha destinado todos os habitantes daquela cidade para uma completa destruição, mas havia determinado, através da sua instrumentalidade, trazer multidões das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa consideração susteve Paulo, não só em Corinto, mas em todos os lugares onde ele era chamado para pregar o evangelho. Olha o que ele vai dizer: tudo suporto por causa, sabe de quem? Dos eleitos. É a palavra que está no nosso texto. Aqueles que eram de Deus. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Está lá em 2 Timóteo 2:10. Então, meus irmãos, a mesma consideração deveria nos suster e também nos encorajar em nossos esforços para promover os interesses do reino de Cristo. Por isso, meus irmãos, que é hora de entendermos que, de fato, há muitos eleitos em nosso meio e que nós não conhecemos. E alguém já disse que a doutrina da predestinação, ela inibe a pregação do evangelho, pois o que nós acabamos de ver é o contrário. Se nós não sabemos quem são os eleitos, aí sim que devemos pregar o evangelho a toda criatura. E repito uma frase que já falei alguns domingos atrás:
Nós estamos vivendo uma geração, estamos vivendo uma época, estamos vivendo um momento em que nós devemos pregar, inclusive, para crentes. Porque pessoas estão ouvindo um falso evangelho e precisam realmente se converter verdadeiramente, precisam se entregar a Cristo Jesus, precisa que o coração seja aberto, como aconteceu aqui em Corinto. Por exemplo, se nós voltássemos, como nós pregamos na semana passada, lá no capítulo 13, veja rapidamente alguns versículos que nos falam também dos eleitos de Deus. No versículo 8, tinha a ideia de alguém que iria se opor ao evangelho de Cristo, mas nós vemos mais para frente que Deus vai levantar eleitos ali em Corinto para ouvir a voz, em Antioquia, para ouvir a voz do evangelho e se converter dos seus pecados. Então veja que Deus abre o coração de Lídia, como nós vemos também no capítulo anterior, e nós vemos como Deus vai fazer com que os seus eleitos estejam de fato ouvindo a voz do evangelho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, e precisamos urgentemente, como igreja nova, vamos dizer assim, ter isso como DNA. A igreja tem as suas marcas, como nós sabemos, a pregação da palavra, os sacramentos, a disciplina, que é uma das marcas da igreja, que inclusive iremos falar no final do nosso culto. Mas o que é mais importante para nós é vivermos para a glória do Senhor e, ao mesmo tempo, entender que nós estamos aqui de maneira temporária, como uma instância, um organismo vivo para ser sal da terra e luz do mundo aqui nesse bairro, aqui nesse local, aqui onde estamos. Por quê? Porque nós devemos recordar a soberania do nosso Deus. E essa soberania, no nosso texto, ela é visível de 3 maneiras. Primeira, a presença dele. Ele vai dizer exatamente isso, eu estou contigo. Segundo, a eleição dele, que é o tema que nós estamos falando. Deus chama os seus eleitos. E aqui nós vemos que a palavra é povo escolhido. E essa expressão, ela é repetida algumas vezes também para a glória do Senhor. Nós sabemos que nós somos povo escolhido. Eu lembrei do versículo, Atos 13, 48. Veja aí, lá em Corinto, em Antioquia, como vai acontecer também em outros lugares. Os gentios, Atos 13, 48, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Então perceba que nós não sabemos quem são os eleitos, mas nós precisamos pregar o evangelho. E ao mesmo tempo essa soberania, ela é visível no cuidado divino. Nós percebemos no nosso texto que Paulo vai receber essa exortação. Olha, ninguém ousará fazer-te mal. Então nós sabemos, meus irmãos, que no mundo nós iremos ter aflições, mas o próprio Cristo falou que devemos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu ao mundo. E agora sim, chegando à conclusão, essas mesmas 3 verdades vêm ao nosso coração. Igreja Preteriana Esperança, é hora de termos esse reencorajamento do alto para a glória do Senhor. Precisamos urgentemente, é hora de falarmos, Senhor, estou desmotivado, estou frouxo, no nosso bom português, né? Estou preguiçoso, ou estou passando por um momento de covardia. Por isso, reaviva esse dom em mim. Eu lembro quando eu me converti que eu pregava até para as paredes. Mas agora como é que eu estou? Não estou fazendo nada. Eu preciso urgentemente voltar ao primeiro amor e falar desse primeiro amor. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. Pedir a Deus que esteja nos reencorajando. Mas, em segundo lugar, precisamos relembrar a nossa missão. Mas, pastor, a gente acabou de organizar a igreja. Sim, a gente esquece até do que a gente almoçou hoje. Então, a gente precisa relembrar, trazer a memória que nos pode dar esperança. Então, veja que nós precisamos relembrar que nós estamos aqui de maneira passageira. Que, de fato, nós temos algo muito maior. E nós precisamos, sim, glorificar ao Senhor em todas as áreas, inclusive, como nós falamos no trabalho, os estudantes, na escola, lá na faculdade, os universitários, e assim, consequentemente, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Hoje é dia dos pais, é uma oportunidade preciosa para pregar o evangelho para os nossos familiares. E precisamos relembrar
que aqui estamos exatamente para glorificar o Senhor, para conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido para a honra e glória dele também. E por último, meus irmãos, precisamos urgentemente recordar de quem é o nosso Deus. Recordar, como Paulo ouviu, que ele estava com ele, que ele não iria ter males e que, ao mesmo tempo, Deus tinha propósito para ele naquela cidade e ele deveria levar esse evangelho em tempo e fora de tempo. E assim, meus irmãos, caminhando para a aplicação para nós, eu queria reler um artigo que eu já li em algum estudo para os irmãos, de Kennedy Jones, que ele vai falar o seguinte, né? Parece até aquela propaganda, né? Onde estão? Quem são eles? Ele vai dizer assim, onde estão os eleitos? Como encontrá-los? Como perceber que encontramos os eleitos? Ele vai dizer assim, os eleitos estão em nossas comunidades. Onde estão os eleitos? Em nossas comunidades, estão perto de nós. Podemos encontrá-los à medida que oramos e confiamos na orientação do Espírito Santo e na capacidade da providência. É Deus que abre as portas, as oportunidades. E como perceber que encontramos? O incrédulo haverá de mudar para morar ao lado de um verdadeiro cristão e encontrará a vida. Uma mudança no nosso compromisso de trabalho. Uma loja vazia colocará uma alma vazia ao lado de uma alma plena. Lá na loja, lá na escola. Em algum tempo, ambas estarão plenas. Uma conversa casual no cabeleireiro resultará em uma alma sedenta encontrando água viva. Inconscientemente do poder que o controla, um orientador pedagógico do 2º grau colocará uma jovem perdida em uma classe onde ela se assentará do lado de uma pessoa cristã. Através da amiga cristã, a jovem perdida encontrará o grande amigo, o Senhor Jesus Cristo. Essas são coincidências? Não. A fé declara. O Pai está atraindo mesmo aqueles que escolheu. E aí, meus irmãos, para não ler o artigo todo, ele vai falar especificamente de Corinto. Ele vai falar assim, como se Deus estivesse falando para Paulo. Paulo, seja forte, tenha coragem, relembre a sua missão. Lá nos condomínios de Corinto, lá é um lugar maligno, sim, mas naquelas casas habitam muitos que viverão em minha casa eternamente. Eu lhe asseguro que o administrador Galho, como está no texto, não perturbará. Seja forte, não deixe de pregar a mensagem. Estarei contigo, Paulo, em todos os lugares. Juntos, eu e você, encontraremos os meus eleitos. Todos o que o Pai me dão virão a mim através de você. E parafraseando, irmãos, aqui em Tabuna, Deus estará conosco em todos esses lugares. E juntos, o nosso Deus e nós encontraremos os eleitos do Senhor. E todos os que o Pai já chamaram serão instrumentos para a glória dele. Mas nós precisamos ser colocados também como instrumentos para transmitir essa palavra de salvação. A começar em mim, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente abraçar esse desafio de, como igreja do Senhor, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Cientes, talvez, da mais preciosa promessa que nós cantamos aqui, ó, com preciosa, rica promessa. E qual que é ela? Vamos ler uma só voz, o texto de Mateus 28, 20. Leiamos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, encerrando assim o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, data histórica, sim, para a nossa igreja no contexto nacional. Te agradecemos porque o Senhor usou grandemente a Simonton no passado. E como ouvimos na tua palavra hoje, o Senhor usou ao apóstolo Paulo há muito tempo atrás, muito antes de Simonton, ó Deus, para pregar o teu santo evangelho ali na cidade de Corinto, a cidade que estava, ó Deus, caindo em tribulação e pecados e que precisava urgentemente ouvir uma palavra de salvação.
não tão diferente de Itabuna, a nossa cidade, que carece urgentemente da tua graça, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe à memória o que nos pode dar esperança. E pedimos, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos forças nesse mundo de amargor, ó Pai. E seja, ó Deus, nos motivando com o poder e a força do alto. A tua palavra nos diz que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, ó Pai. Encoraja-nos para essa obra do Senhor, ó Pai. Até em outras áreas que precisamos de motivação, nós clamamos nessa noite, ó Pai. Encoraja o nosso coração, transforma-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, também, em segundo lugar, a entender a nossa missão. Não venhamos perder o nosso foco. Pelo contrário, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entender que estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos e precisamos levar o teu santo evangelho em tempo e fora de tempo a familiares nossos, ó Deus, que estão indo ao caminho da perdição. E nós muitas vezes nos calamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a falar do teu santo evangelho, aqueles que tanto amamos, amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, vizinhos, ó Deus, até conhecidos nossos, contatos que nós temos em nossas redes sociais. Usa-nos para falar do teu grande amor, Pai. E ao mesmo tempo, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus soberano, e apesar dessa glória que tem, o Senhor se importa com o seu povo, ó Pai. O Senhor nos dá a promessa de que estará conosco, que nada nos atingirá, e precisamos realmente entender, ó Pai, que há muitos eleitos do Senhor que precisam ouvir a voz do seu santo evangelho. Não sejamos egoístas, ó Deus, pelo contrário, que venhamos a proclamar o teu santo evangelho, levando essa mensagem de salvação em tempo e fora de tempo, para a honra e glória do teu nome. Somos gratos, sim, pelos 164 anos de existência da Igreja Preteriana no geral, mas também te agradecemos pelo desafio que o Senhor nos dá e renova a nós nessa noite, no poder do teu santo evangelho, o poder transformacional. E se por acaso nessa noite há alguém, ó Pai, que ainda não teve um encontro pessoal com o teu Filho Jesus, que hoje seja o dia, ó Deus, desse arrependimento verdadeiro e que essa fé salvadora nasça em nosso coração, ó Deus, principalmente daqueles que não te conhecem, e que sejam, ó Deus, firmados através de Cristo, que é de fato o autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos porque hoje também, ó Deus, há alegria em nossa igreja pela vida do teu servo William, como já foi feito aqui, confirmando e publicando essa fé em Cristo Jesus, ó Pai. Com ele abençoa a sua família e também aos demais irmãos que aqui estão, cada família aqui representada, aqueles que não puderem estar, o Senhor sabe os motivos também. E pedimos que o Senhor esteja nos levando em paz, nos dando a semana na tua santa presença, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai bondoso, as consolações, o poder, o dinamismo e o ensino do Espírito Santo sejam sobre vós, queridos irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Damos sempre graças a Deus. Da vossa fé, da abnegação da vossa da firmeza da nossa esperança. Pela necessidade, irmãos,